Nos preparem a pipoca porque hoje o roteiro tem 4 atos e cada ato vai doer mais na militância petista do que um tweet antigo do próprio Lula. Quem é que vê isso, Lula? Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. 320. Vamos contextualizar o que aconteceu nesse maio de 2026, porque o PT não vai te contar a história completa, a menos que venha com um imposto embutido. O Datafolha de abril veio e trouxe o pânico. Lula 45%, Flávio 45%. Empate técnico. Meus amigos, prestem atenção. Para um presidente em exercício, sentado em cima da máquina do Estado, controlando o cofre e com o apoio incondicional de 99% da imprensa e dos artistas que vivem de captar recurso público, um empate desse é uma vexação de nível Titanic. É o navio afundando de bico e o maestro insistindo que a banda toque Deixa Alagar. Amor venceu e o petista se fudeu. O Stalinácio, que é sensível como uma mola de caminhão velho, sentiu o baque. O PT entrou em modo barata voa. Imagina a cena da reunião de crise no Palácio do Assalto. Luzes na penumbra para economizar a energia que eles mesmos encareceram. Clima de velório de bicho de estimação. E aí, o que a gente viu em seguida foi um show de desespero digno de churrascaria de beira de estrada às 2 da manhã, tentando desovar a carne vencida. Em menos de 20 dias, o governo do amor desfilou uma lista de bondades que parecia piada de mau gosto. Primeiro, eles revogaram a famigerada taxa das brusinhas. Sim, aquela mesma taxa que o próprio Lula defendeu com unhas e dentes, sancionou e jurou que era pelo bem da indústria nacional. Por que revogaram? Por amor ao seu bolso? Não! Foi porque uma pesquisa interna do Palácio mostrou que a rejeição à taxa bateu 70% entre os jovens que fazem o L. Não foi por convicção econômica, foi por puro cagaço eleitoral. Depois, do nada, tiraram do chapéu o plano Brasil contra o crime organizado. Sensacional! O PT, que passou décadas dizendo que o assaltante de celular é só um jovem incompreendido querendo tomar uma cervejinha, de repente virou o próprio Linha Direta. Coincidentemente, as facções criminosas expandiram mais no Brasil nos últimos anos do que franquia de farmácia. Mas, em maio, misteriosamente, o Lula botou o chapéu de xerife e disse: "Agora o bicho vai pegar." Confia! Não satisfeitos, lançaram o Desenrola 2.0. Claro, afinal temos hoje 82 milhões de brasileiros inadimplentes depois de 3 anos de pura pujança econômica petista. A solução genial deles? Facilitar o parcelamento da dívida que o próprio governo ajudou a criar. É o equivalente a um sujeito quebrar as suas 2 pernas e depois te vender a muleta com juros subsidiados pela Caixa Econômica. E, para fechar o cardápio da bondade desesperada, o Move Brasil, um programa maravilhoso para motorista de aplicativo financiar carro zero. Aquele mesmo carro popular que passou a custar o preço de um apartamento de 2 quartos por causa dos impostos insanos desse governo. Mas relaxa, o painho vai te ajudar a financiar em 96 parcelas a joia da coroa que ele mesmo encareceu. Que homem generoso! Para coroar essa palhaçada internacional, o Stalinácio pegou o aerojanja presidencial, voou até os Estados Unidos, implorou por uma reunião a portas fechadas com Donald Trump, sem imprensa, sem foto oficial, sem direito a cafezinho, voltou para o Bananil e a mídia tratou aquilo como se fosse o Tratado de Versalhes. Encontro entre Lula e Trump superou as expectativas e levou o diálogo a um novo patamar. No fim das contas, nada foi decidido, nada foi anunciado, mas a assessoria jurou que foi histórico. Tradução desse primeiro ato, eles torraram o equivalente ao PIB de uma pequena nação europeia em maquiagem eleitoral disfarçada de política pública. E o resultado de toda essa dinheirama? Uma marolinha que não limpou nem a calçada. Mas o PT sabe que só abrir a torneira do dinheiro público não basta. Eles precisam de sangue. Eles precisam destruir a reputação do adversário, que é a especialidade da casa. Dia 12 de maio, Lula revoga a taxa das brusinhas e posa de xerife contra o crime. Dia 13 de maio, exatamente 24 horas depois, o que acontece? Coincidentemente, um site progressista perfeitamente alinhado com a cartilha da esquerda vaza áudios bombásticos de conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcar, dono do Banco Master. Que timing cirúrgico, que casualidade cósmica, é de uma espontaneidade que faz o balé Bolshoi parecer uma briga de trânsito.
E qual era o conteúdo avassalador dessa bomba? O Flávio Bolsonaro estava pedindo dinheiro para financiar o filme Dark Horse, que conta a trajetória do pai dele. Vamos ser realistas aqui sem passar pano. O Flávio foi um tremendo de um tonto ao tentar negar o episódio inicialmente. Padrão de comunicação, padrão da família, que sempre prefere se enrolar em vez de falar o óbvio. Mas o conteúdo do áudio em si, nada ilegal, nada criminal, não tinha mala de dinheiro, não tinha dinheiro público, não tinha conta na Suíça, não tinha pedalada fiscal. Era um político pedindo patrocínio privado para um filme. Só isso. Mas, para a imprensa maravilhosa, foi o equivalente à descoberta da pedra de Roseta da corrupção universal. Foram 10 dias ininterruptos de cobertura. Primeira página no jornal impresso que ninguém lê, editorial solene na TV, opinião de especialista em ética petista, contra-opinião de quem concorda com a primeira opinião. Montaram o circo, chamaram os palhaços e soltaram os leões. Os war boys da mídia se jogaram do capô gritando: "Testemunhem!" I live, I die, I live again! E aí veio a grande pergunta: qual o efeito devastador do Dark Horse nas pesquisas? Brasilinas e brasileiros, o Datafolha finalmente saiu. E o resultado foi um balde de água sanitária congelada no meio da festa do PT. Vamos aos números que fizeram o consórcio chorar no chuveiro. No primeiro turno, o Flávio oscilou de 35% para 31%. O Lula foi de 38% para 40%. No segundo turno, onde o jogo realmente é jogado, o Flávio foi de 45% para 43% e o Lula variou de 45% para 47%. Parem e pensem comigo. Vamos somar o tamanho do esforço. Eles gastaram dezenas de bilhões de reais do seu dinheiro em bondades eleitorais, revogaram o imposto que eles mesmos criaram, inventaram um plano anticrime de última hora, lançaram o desenrola dos desesperados, prometeram carro zero para motorista de aplicativo, inventaram uma reunião secreta com o Trump e passaram 10 dias martelando um escândalo artificial na cabeça do eleitor. E, depois de toda essa tempestade perfeita, o Flávio Bolsonaro continua tecnicamente empatado com o Lula no segundo turno. Dentro da margem de erro, todo esse investimento monumental serviu para mover 2 míseros pontos percentuais. É a montanha parindo um camundongo manco. Equipe de Flávio minimiza efeito Dark Horse. Aliados de Lula esperavam impacto maior. A própria Folha de São Paulo teve que publicar a verdade engolindo o choro. Os aliados do Flávio murcharam o estoque de fogos do PT, chamando o episódio de um mero arranhão. Eles sabem que quem saiu do Flávio agora migrou temporariamente para outros nomes da direita no primeiro turno, mas no segundo turno esse voto volta correndo para o 0-1 por pura rejeição ao PT. E o entorno do Lula? O bastidor do Planalto virou um episódio de casos de família. Eles esperavam o quê? Esperavam ver o Flávio derretendo, saindo da disputa algemado ou chorando. Mas os interlocutores do painho tiveram que admitir, com a voz embargada, que a queda foi muito menor do que o esperado, dadas as proporções da cobertura. Eles descobriram, da pior forma possível, que o Lula bateu no teto. Para subir mais, só se o teto cair na cabeça dele. E aí, nós tivemos o momento mais sublime da semana. A nossa torcedora número 1 do governo e Playmobil do jornalismo, Vera Magalhães, estava absolutamente inconsolável. Solta o clipe, Stark! Lá vai, chefe. Não foi um abalo dessa natureza. Um apoiador do senador, que faz parte ali da equipe da campanha, chegou a falar: foi um tiro que era para acertar a cabeça e acertou de raspão na orelha. Também não foi assim tão leve. A gente ficou discutindo ali a magnitude do estrago, chegamos a um consenso de que foi um tiro no joelho. Ele sai manco dessa pesquisa, porque o Lula, que vinha ali enfrentando uma situação de empate, numa fase muito prematura ainda da pré-campanha, em que normalmente um presidente no cargo tem mais vantagem, tem mais tranquilidade, agora se distanciou um pouco, mas não a ponto de achar que a sua reeleição está garantida, longe disso, porque a rejeição dele segue altíssima, em 45%, enquanto a do Flávio oscilou para cima, para 46%. Então a do Flávio, neste momento, é numericamente levemente acima da do Lula, mas as posições eram invertidas há uma semana, então ainda é cedo para a gente dizer que esse seja um resultado definitivo. E aí o que acontece é que a polarização está mantida.
Tradução simultânea do dialeto magalhães para o português. Nem a militância com diploma consegue fingir que isso foi uma vitória. Ver a Vera admitir que a reeleição do Lula está longe de estar garantida depois de o governo gastar os tubos é o equivalente a ver o árbitro do jogo assumir no microfone que o gol que ele validou foi de mão, mas que tudo bem porque o campeonato está equilibrado. Mas o dado que realmente fez o PT precisar de fralda geriátrica coletiva está escondido nos detalhes da pesquisa. Presta atenção nisso aqui. 88% dos eleitores do Flávio Bolsonaro, depois de tomarem conhecimento do caso Dark Horse, e a grande maioria tomou conhecimento, disseram em alto e bom som que defendem que ele continue na corrida presidencial. 88%. 73% mantém a confiança total no candidato e 53% acham que ele estava no direito dele de pedir financiamento privado para um filme. Cadê o Zé Gotinha? Aqui está a verdade nua e crua que ninguém no consórcio vai falar em voz alta na sua televisão. Todo esse ciclo de notícias foi desenhado em laboratório para ser artificialmente favorável ao Lula e artificialmente destrutivo para o Flávio. Abriram os cofres públicos como se não houvesse amanhã. E do jeito que a economia vai, literalmente não vai haver amanhã para esse orçamento. Fizeram um vazamento no dia perfeito, usaram toda a estrutura da mídia tradicional para transformar um pedido de patrocínio no maior crime da história da humanidade. E, mesmo assim, o Flávio se manteve vivo e competitivo. Os erros da oposição, e eles erram muito, não conseguem transformar o Lula em um candidato melhor. Essa é a grande tragédia do PT. O Lula não cola mais no eleitorado produtivo desse país. A polarização continua viva, intacta e rígida como um bloco de concreto. E sabe o que me deixa com raiva de verdade nessa palhaçada toda? Não é o jornalismo de torcida da Globo, não é o timing do vazamento do Intercept. Isso a gente já sabe como funciona. É o roteiro padrão desde que o mundo é mundo. O que revolta é saber que foram dezenas de bilhões de reais do seu bolso, do imposto sobre o seu consumo, do suor do trabalhador brasileiro, usados como combustível de campanha eleitoral disfarçada de benevolência estatal. Eles criaram programas inúteis e revogaram taxas de forma hipócrita só porque a pesquisa interna deu sinal vermelho. E, no final, os war boys da esquerda se sacrificaram no capô do caminhão, viraram fumaça no deserto. A colina da oposição continua de pé, com uma cadeira de praia tomando suco de caju. Mas o rombo no orçamento ficou. A conta da maquiagem eleitoral ficou. E quem vai pagar a fatura dessa brincadeira nos próximos anos é você, brasileiro, que continua financiando o circo sem direito a assistir ao espetáculo. O caminhão de Mad Max continua avançando no deserto. Os militantes continuam se jogando na estrada por migalhas. E a Vera Magalhães continua chorando. Nada mudou no Bananil. Deixe o seu like se você também já cansou de pagar a conta do teatro deles. Se inscreve no canal para não perder o próximo colapso nervoso da imprensa e comente aqui embaixo a sua brusinha. Valeu o voto? Um abraço e até a próxima pancada de impostos. Fui!